Rômulo, como que eu entrego mais experiência, gero mais resultado e faço com que meus mentorados queiram renovar no final do ciclo para ficar mais um ciclo comigo? É exatamente essa pergunta que eu vou te responder nesse vídeo que está começando agora. Se você chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Rômulo Bandeira, sou especialista na criação, venda e escala de programas de mentoria e eu guio experts aos 5 dígitos todos os meses com mentoria dentro do que eu chamo de rotina leve e lucrativa. E uma pergunta que eu recebo muito lá no meu perfil, inclusive se você não me segue lá ainda, depois vai lá para seguir, é: Rômulo, como que eu entrego mais experiência para o meu mentorado? Como que eu gero mais resultado para ele? Para que no fim do ciclo de mentoria, ele queira renovar para ficar mais um ciclo comigo. E aqui tá um grande ponto que eu falo sempre para minha galera, que é: ter pessoas renovando para mais um ciclo com você é uma excelente forma de aumentar aí o lucro do teu negócio. Ou seja, você trabalha o LTV, que é o Lifetime Value, ou o valor desse cliente ao longo do tempo. E você faz com que ele sempre renove para mais um ciclo, e mais um ciclo, e mais um ciclo, e fique contigo por um longo período de tempo, em vez de passar só o primeiro ciclo na tua mentoria e depois ir embora. Então, olhar para isso é fundamental se você quer ter um negócio sólido, que te dá lucro e consegue escalar, beleza? Então, sem enrolar muito, eu listei aqui 7 estratégias que você consegue aplicar, que a gente também aplica no meu negócio, para a gente entregar então mais experiência, gerar mais resultado e fazer com que nossos mentorados renovem no final de cada ciclo de mentoria. A primeira coisa é você entender que a renovação começa a ser construída antes mesmo da compra. E por que eu falo isso? Porque desde o primeiro contato contigo, desde que a pessoa chegou no teu perfil, que ela preencheu o teu formulário de aplicação para a mentoria, que ela levantou a mão e disse: eu quero saber mais como que funciona o teu acompanhamento, eu tenho interesse. Desde esse momento, ela já começou a construir na mente dela uma imagem sobre você. Então vamos lá, vamos supor que a pessoa chegou lá no teu perfil, achou tudo muito massa, acreditou que você consegue ser o mentor ou a mentora que vai acelerar o caminho dela, e aí ela aplicou no teu formulário, passaram-se vários dias, passaram-se semanas e você não entrou em contato com essa pessoa. Ou ela falou contigo no direct, falou: ô fulano, cheguei aqui agora, gostei muito do teu perfil, me explica um pouquinho como que funciona a tua mentoria, me explica como funciona o teu acompanhamento. E você não olha esse direct, ou você olha, não responde, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, enfim. Esses primeiros contatos vão fazer com que ela tenha uma má imagem sobre você. E a gente sabe que primeira impressão, né, a gente só causa uma vez. Então, uma vez que a pessoa teve uma má primeira impressão de ti, que você não deu esse retorno e que não supriu com a expectativa que ela criou, acabou, se ela não vai nem entrar na mentoria, né? Quanto mais renovar contigo no fim de ciclo. A imagem que é construída desde o começo vai ser importante, tanto para que ela compre a sua mentoria, quanto para que ela queira ficar dentro do teu ecossistema pelo máximo de tempo, ok? Então essa é a primeira sacada, a primeira estratégia que eu quero que você guarde. A segunda estratégia é você montar uma análise, diagnóstico e plano de ação personalizados para esse cliente, antes mesmo dele comprar a tua mentoria. Eita, Romulo, mas como é que funciona isso, né? Como é que eu vou montar plano de ação para a pessoa antes dela avançar? Te falo, você vai naturalmente, depois que a pessoa se aplicar, ter uma conversa com ela, ou seja no WhatsApp, ou numa call ali que você vai fazer no Zoom, no Google Meet, enfim. E é muito comum a gente pegar no mercado mentorias que funcionam assim. O mentor faz todo ali o trabalho para vender a mentoria, aí coloca um monte de gente dentro de um grupo no WhatsApp e as pessoas ficam largadas nesse grupo. Elas mal têm acesso ao mentor, elas não têm ali um olhar individualizado para o negócio delas e elas acabam se sentindo meio que frustradas porque não conseguem chegar no objetivo que tinham quando elas entraram nessa mentoria. Então, sabendo que o mercado, né, na sua grande maioria, funciona assim, quando você chega para a pessoa, né, que se aplicou na tua mentoria, aí você vai para uma call no Zoom com ela para, teoricamente, só explicar como funciona o teu programa de mentoria. Só que nessa call você traz uma análise do momento dela, um diagnóstico desse momento dela e um plano de ação personalizado para ela. O que você está gerando nela ali a nível de sentimento? Você está gerando um: nossa, esse mentor aí olhou para mim. Ele verdadeiramente sentou, olhou para o meu negócio, olhou para o meu momento e traçou um plano. Então só aí você já ganha muitos pontos com o teu potencial cliente, porque as pessoas,
quando buscam mentoria, esperam isso, esperam receber esse olhar mais individualizado, esse olhar que fala, ó, vamos por aqui, pro teu momento que se encaixa isso, não faz isso daqui, sabe? É esse olhar individualizado que elas buscam numa mentoria que, infelizmente, elas não encontram, né? Na grande maioria dos experts, dos mentores que tem aí no mercado. Então, levar esse diagnóstico, né? Análise diagnóstica e plano de ação, já na call, já na conversa do WhatsApp, vai te dar muitos pontos com essa pessoa, vai fazer com que ela avance para o teu programa de mentoria e vai fazer com que ela entenda já de cara que você é um mentor ou uma mentora que são diferentes e que olham verdadeiramente para o mentorado e que se importam verdadeiramente com a experiência que esse mentorado tem dentro do seu grupo e com o resultado que ele gera dentro do seu grupo. E essa é a estratégia de número 2. Qual que é a estratégia de número 3? É você trilhar todo o caminho da mentoria em fases. E assim você evita aquele sentimento de, nossa senhora, mas tem muita coisa para fazer, é muita coisa para executar. Sentimento esse que pode paralisar de alguma forma, né, o teu potencial mentorado. E aí quando você mostra todo o caminho que a pessoa vai percorrer, só que dividido em fases, o que você está conseguindo ali? Você está conseguindo que ela consiga visualizar meio que as pequenas vitórias que ela vai ter ao longo do caminho. Então, numa primeira fase, ela sabe que vai fazer isso, que o marco, né, de dar check nessa fase é fazer tal coisa. Aí sim ela vai para um próximo passo, uma próxima fase, onde o marco é fazer tal coisa. E aí, em vez de olhar para o caminho inteiro, ela consegue olhar para o próximo passo e depois para o próximo passo, depois para o próximo passo e fica mais fácil de executar, tá? Exemplo da minha mentoria, eu te falo que na maioria dos casos, o meu mentorado tem uma fase inicial, que eu chamo mais de arrumação de casa, porque, por exemplo, é muito comum o meu mentorado, que é um expert que já tem um programa de mentoria, já tem os seus mentorados, só que geralmente ele não está conseguindo escalar essa mentoria. Então é muito comum que numa primeira fase a gente precise arrumar um pouquinho a casa. Em que sentido? No sentido de a gente entender um pouquinho melhor quem é o cliente ideal do meu mentorado, para que ele consiga entender qual é o perfil exato de cliente que ele está buscando para o seu programa de mentoria. Aí a gente ajusta ali o formato do próprio produto, porque muitas vezes o meu mentorado chega com uma mentoria que é individual. Só que mentoria individual não tem propriedade de escala, porque em algum momento, quando você está vendendo vagas individuais, a tua agenda meio que acaba, né? Você preenche a tua agenda toda, não tem mais o que colocar ali, então não tem como. Ao mesmo tempo, quando ele tem só mentoria que é em grupo, e que ele abre turmas de mentoria. Ele tem picos de faturamento e tem vale. Então fica difícil de escalar e ter previsibilidade porque ele depende de abertura de turmas ali de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então a gente lapida essa mentoria para transformá-la numa mentoria perpétua, que está sempre aberta, que aceita novos mentorados a qualquer momento, para que a gente tenha mais previsibilidade, inclusive no negócio dele. Aí, entendemos o cliente ideal, formatamos a mentoria do jeito certo, a gente vai para o posicionamento do expert, para a gente comunicar então essa nova mentoria para esse cliente ideal que ele está buscando. E aí, só quando cumpre com essa fase de arrumação de casa, é que a gente vai para uma próxima fase, que é a fase mais de funil de venda. Então, casa arrumada, eu plugo os funis de vendas certos. Aí eu começo então a atrair pessoas para o perfil, eu rodo funis para converter quem está chegando ali já de cara. Quem não converte de cara, quem não se aplica de cara na mentoria, a gente roda em outros funis que acontecem no próprio perfil, funis de stories, funis de directs. Então, primeiro a gente arruma, numa próxima fase a gente busca a venda. Então, a gente divide assim para que o mentorado consiga enxergar fase por fase, né, vitória por vitória, como que vai ser o caminho dele dentro da mentoria. E você deve fazer a mesma coisa. Vamos então para a quarta estratégia, mas antes de falar qual que é, deixa seu like aqui nesse vídeo se ele está fazendo sentido, tá? E se inscreve também no canal se você não estiver inscrito ainda. Ativa o sino para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá? A quarta estratégia, então, é você ter checklists de implementação. Rômulo, como assim, né? Pensa comigo. Tu vai dividir todo o caminho da mentoria em fases, porque você já entendeu que era o passo, né? Era a estratégia anterior. Só que o que acontece? Você vai apontar essas fases para a pessoa quando ela entrar no teu programa de mentoria. Mas imagina que a tua mentoria tem 6 meses.
É muito difícil que ela lembre ao longo de todos os 6 meses, né? Ali imersa no dia a dia, no tanto de coisa que tem que fazer, nas demandas e tudo. É muito difícil que ela lembre todos os passos e todas as fases que você traçou junto com ela. Então, em algum momento, ela vai entender, tipo assim, caraca, eu já fiz isso. Qual é o próximo passo? O que vem depois disso? E aí, quando esses próximos passos não estão claros, não estão dentro de um checklist, você tem o mentorado que chega para falar, então, eu parei, eu travei, estou um pouco perdido, eu não sei o que eu executo agora. Enquanto que, se você tem um checklist de, as fases são essas, então, o checklist dessa fase é fazer isso, isso, isso e isso. Terminou essa fase, deu check em tudo, o próximo está aqui. Vai dando check nisso. Terminou tudo? O próximo passo é esse, vai dando check em tudo. Então, colocar checklists de execução vai evitar que o teu mentorado chegue nesse ponto de travei porque não sei qual é o próximo passo. Eu, Rômulo, por exemplo, digo, é impossível você não saber qual é o próximo passo, porque a gente traçou todo o caminho e estão aqui todos os teus checklists. Rômulo, qual que é a ferramenta que tu usa para ter esse checklist de implementação? Eu, por exemplo, uso o Trello. Então, cada um dos meus mentorados tem um quadro no Trello, onde eu e ele temos a visualização desse quadro e o plano de ação que eu tracei com ele quando ele entrou na mentoria vai para esse quadro no Trello, todo dividido em fases e cada fase com os seus checks, né, para que ele vá percorrendo aquela fase, dando um check em tudo, vai para a próxima fase, dá check em tudo, vai para a próxima fase e ele nunca vai poder dizer assim, Rômulo, travei. Não sei qual que é o próximo passo e parei de fazer tudo. Ele nunca vai me dizer isso, porque está tudo lá dentro dos checklists de implementação. E se você já usa o Trello, por exemplo, acha bacana a ideia, faz no Trello. Ah, Romulo, eu sou do time do Notion, eu gosto mais. Faz no Notion, que isso é indiferente, tá? A ferramenta que você já usa e vê mais sentido, você pode usar muito tranquilamente. A quinta estratégia é entender que cada mentorado tem o seu perfil e vai na sua velocidade. Então eu falo muito que um dos papéis do mentor, né, na medida que ele fecha contrato, que ele vai começando a entregar então esse programa de mentoria, é ele entendendo qual é o perfil de mentorado com quem ele está lidando. Porque, por exemplo, tem gente que gosta mais de andar, né, dentro da mentoria de uma forma mais solta. Ou seja, você fala ali qual que é o plano de ação dela, você entrega a checklist, ela já sabe tudo o que tem que fazer, ela vai lá e faz. Ela não fica te acessando direto, ela não gosta de te perguntar muita coisa. É gente que, tipo assim, que gosta mesmo de correr. Vai lá, executa tudo, é autorresponsável, né? Coloca tudo para acontecer e pronto. Esse tipo de pessoa, você como mentor, pode deixar até mais solto. Pode deixar mais solta, porque você sabe que ela é autorresponsável o suficiente para rodar todo o plano de ação que você traçou. Por outro lado, tem outro perfil de mentorado que já não é, né, tão nessa vibe. Uma pessoa que já não é tão solta, ela precisa de mais proximidade, ela já executa numa velocidade um pouquinho menor, ela precisa sentir que você está perto, sabe? Que você está ali olhando, que você está acompanhando. Então esse tipo de pessoa, tu já não pode deixar tão solta, você já não pode deixar muito ali ela longe, sabe? Você tem que ficar um pouquinho mais perto, tipo, e aí, conseguiu executar tal coisa? Tá precisando de algo? Tá tudo certo? Para que de repente ela te traga ali, sabe? Alguns pontos, algumas dúvidas, algumas travas e você consiga ajudar. E aí o interessante aqui é entender que é super natural dentro de um grupo de mentoria ter perfis diferentes e que você vai mesmo tendo essa sensibilidade de entender como que cada um funciona e deixando que cada um percorra a mentoria, né? Desse jeito que gosta mais, que faz mais sentido e você vai acompanhando ali cada um dentro do seu perfil, tá? O ponto que é importante aqui de abrir um parêntese é que quando eu falo que você vai acompanhar o mentorado um pouco mais de perto, que é a pessoa que precisa de você ali mais olhando para ela, mais pegando na mão, não é no sentido de você fazer pela pessoa, tá? Existe uma linha muito tênue entre o mentor que é atencioso e o mentor que tá ali meio que mal acostumando o mentorado, fazendo por ele porque viu que ele não fez e tudo, e essa não é a ideia. Por quê? O perfil de mentorado ideal, independente dessas diferenças, né, de personalidade, de proximidade e tudo, é aquele que é, acima de tudo, autorresponsável. Ou seja, o mentorado que entende que comprar a tua mentoria não resolveu o problema dele. O que vai resolver é ele implementar a tua metodologia, ele te trazer o resultado disso, vocês analisarem isso, vocês lapidarem alguma coisa, porque nem tudo vai dar certo. E é absolutamente natural que nem tudo dê certo, e aí vocês vão analisar,
vão corrigir, ele vai implementar de novo e vocês analisam e corrigem, implementam de novo. Então essa é a dinâmica de um programa de mentoria, tá? Então você não pode querer fazer pela pessoa, né? Ela tem que ser minimamente autorresponsável porque ela sabe que ou ela executa ou ela continua com o mesmo problema que tinha quando ela entrou no seu programa de mentoria. Perfeito. Qual que é a estratégia de número 6? É você premiar os mentorados que tiverem mais resultado com mais acesso a você. Rômulo, como assim? Vou te explicar. É muito comum em grupos de mentoria ter alguns mentorados que tanto executam a metodologia mais rápido, quanto geram resultado mais rápido e geram mais resultado, né, se sobressaem em relação aos colegas de mentoria. E qual que é o ponto aqui? É muito legal você recompensar esses mentorados com mais acesso a você. Por quê? Porque a pessoa que vai mais rápido, que gera mais resultado, ela fica com aquele sentimento de caraca, gostei. E aí, eu quero mais. Qual é o próximo passo? Eu quero ir mais rápido, eu quero fazer mais resultado. Ela fica com aquela vontade mesmo de acelerar mais ainda. E se você não pega essa pessoa para perto de ti, pode ser que ela queira acelerar demais e que ela se sinta de alguma forma desassistida, ou que ela se sinta um pouco perdida do sentido de, cara, implementei isso aqui tudo. O que eu faço agora, né? Qual é o próximo passo em relação a que mais que eu posso fazer além de tudo isso que eu tinha para fazer e já fiz? E já implementei, e já executei. Então, nesse aspecto, é muito legal você trazer esses mentorados para perto de ti, recompensando com mais acesso a você, que pode ser, por exemplo, dar uma atenção a mais para essa pessoa no teu WhatsApp privado, você trocar mais ideia com ela, trocar ali mais mensagens, mais áudios, ou ter reuniões individuais com ela, que de repente ela não teria. O plano de mentoria dela não teria esses encontros só contigo individualmente. Você pode dar como um prêmio. Ó, você chegou no resultado X e eu estou te presenteando, te bonificando com X encontros comigo, individuais, para a gente traçar o teu plano para você acelerar mais ainda. Isso é muito legal, por quê? Porque você traz esse mentorado para perto de ti. Estando mais perto de ti, você consegue gerar ainda mais resultado para ele, uma experiência mais próxima ainda. E quanto mais resultado ele tem dentro do teu programa de mentoria, mais sentido para ele faz não querer sair desse programa, faz mais sentido ele querer continuar sendo acompanhado por ti no fim do ciclo, para mais um ciclo e depois para outro, porque é isso. Se ele entrou na tua mentoria e ele conseguiu fazer uma jornada de muito crescimento, ele não vai querer te largar por nada, porque ele sabe que você consegue ajudá-lo, né? E acelerá-lo mais ainda, tá? Então, aplica isso se você ainda não faz. E aí a gente chegou então na 7ª e última estratégia que você vai ficar de cara, porque ela é a mais óbvia de todas, mas a grande maioria dos experts não aplica essa estratégia, que é você simplesmente ofertar a renovação. Então, por incrível que pareça, tem muito expert, tem muito mentor que passa um ciclo inteiro com o mentorado, entregando o programa de mentoria. Aí a pessoa chega no final do ciclo e o próprio mentorado não pergunta para o mentor sobre uma possibilidade de renovação e o mentor não oferta para o mentorado essa renovação. Aí acaba o ciclo, né? O mentorado vai embora, vai buscar provavelmente outros mentores e você perde uma venda que estava praticamente feita, tá? Então é muito importante você ofertar então essa renovação para o seu mentorado. E é muito importante também que você não espere o ciclo encerrar. Tipo assim, o ciclo do meu mentorado encerra no dia 20. Vou esperar então chegar dia 20 para no dia 21 eu ofertar a renovação. Não precisa, tá? Antes mesmo desse ciclo encerrar, já começa a conversar com o teu mentorado sobre a renovação. Se vai fazer sentido para ele renovar, se ele está pensando em ficar mais um ciclo contigo, você preparando uma oferta bacana, atrativa de renovação, tá? Então, o que você não pode é não oferecer essa renovação esperando que o teu mentorado te pergunte, porque, enfim, ele pode não perguntar, pode ficar na dúvida se faz sentido, se pode ou não pode, e você perder uma venda que está muito feita, tá? Antes do ciclo acabar, conversa com o teu mentorado e oferta a renovação para ele para passar mais um ciclo contigo. Agora eu quero que você me fale então se fez sentido, me fale quais dessas estratégias você já aplicava e quais você vai começar a aplicar a partir de agora, né, que você viu aqui esse vídeo.
E lembra também de deixar o like aqui nesse vídeo, porque sempre que você deixa o seu like, o YouTube ranqueia melhor o meu vídeo, ele entrega para mais pessoas e assim você me ajuda também a crescer aqui no YouTube, tá? Então deixa teu like aqui embaixo, lembra de se inscrever também no canal, ativa o sino para que sempre que sair um vídeo novo, o YouTube possa te avisar e você não perca nada do que vai rolar aqui no meu canal. E agora é contigo, partiu então executar, eu deixo para ti o meu abraço e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!